bem-vindo a mais uma edição do nosso Podparte, o Podparte oficial diretamente da cidade de Foz do Iguaçu. Por aqui desfila muita gente importante, muita gente inteligente, muita gente que tem o que falar. Nós falamos sobre empreendedorismo e a gente já começa o nosso podcast pedindo aquela gentileza para você. Dê seu like, seu dislike, faça o seu comentário, fale sobre a nossa convidada, que você já deve ter visto na thumb, que é uma personalidade importante aqui com a gente hoje, né? O importante é que você também esteja compartilhando, porque o YouTube entende que esse assunto é relevante e que mais pessoas precisam estar sabendo. Então ele começa a encaminhar para as pessoas interessadas em conversas inteligentes, como as que nós vamos ter hoje aqui. O Podparte parece televisão, mas é aqui no YouTube. Eu, sem muitas delongas, já quero receber assim, se eu tivesse um tapete vermelho, eu estenderia para você. Juliana da Cruz, gravem este nome porque vocês vão precisar desse nome. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, Paty, obrigada por me convidar, por estar aqui com você. Eu fiquei muito feliz, Ficou né? mesmo? Nem pensei, falei, vou sim, claro. Desde a primeira temporada, né? Eu acho que a gente teve uma... A gente gravou um take pra você do teu Podparte, né? Desse sonho aqui, desse projeto seu. E estar aqui com você hoje, pra mim é um prazer. Que bom, né? Juliana, realmente, desde o início, quando começamos, eu falei pra Ju, preciso gravar um vídeo para contar para as pessoas o que é podcast. Porque, assim, nos grandes centros, até você falou, mas o que é podcast, Patrícia? Eu falei, exatamente essa estranheza que todo mundo tem. Sim. Nos grandes centros, isso daí já é uma realidade, o Flow tá, né, bombando por aí, Inteligência Limitada são os canais mais de maior relevância no país todo e fora do país. Mas daí nós não tínhamos ainda essa cultura em Foz do Iguaçu, né? Aí eu falei, Ju, você me ajuda a fazer a sua... Pode? Pode sim, não pode tudo. E a gente vai recordar então um pouquinho desse VT. Olha aí, rodou, pra você ver que vídeo bacana que ficou com a participação da Juliana e do maridão dela. Rodou. Oxi, pode o quê? Pode podcast e parte de Patrícia. Entendeu? Ah, tá. Pode parte. Pode cirurgia plástica? Homem, mulher, saúde, beleza? Pode! Claro que pode! E sexualidade, pode? Sim, pode sim! Pode música, educação e política, pode? Claro, é claro que pode! Pode falar de economia, de política, de artes e de café, pode? Sim, eu já falei que pode! E Bitcoin, pode? Pode sim! Pode esportes radicais, Airsoft! Claro que pode! No Podparte, pode tudo! Pode tudo mesmo? Ei, ela falou que sim, que pode! Bacana, né, Ju? E eu coloquei a família toda ali, né? Sim, foi. Nós fizemos lá em casa ainda, né? Isso, Foi legal. Ju, me fala uma coisa, como é que estão as... Se apresente. Eu acho que a melhor maneira de falar sobre você é deixando você falar. Que bom, obrigada. Bom, eu tava pensando sobre isso, que eu imaginei que você ia me perguntar isso, né? E é natural. Nossa, quando eu sou você... tão previsível Não, assim. quando você tá num lugar, as pessoas perguntarem, né, sobre você. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Quando a gente é adolescente, jovem, até como mulher em determinados momentos, é um pouco difícil falar da gente, né? Verdade. Mas quando a gente começa a se autoconhecer, quando você começa a ter mais convicção daquilo que você quer, de quem você é, isso acaba se tornando um prazer, né? Então, eu falo isso porque lá na minha adolescência, na minha juventude, eu tive dificuldade de dizer quem eu sou. Nós estamos vivendo isso, não somos preparados para isso, na verdade. Eu né? acho que essa é uma característica do ser humano, até ele encontrar a sua identidade, falar de quem você é. Eu lembro dos textos no ensino médio, né? Que coisa chata, falar quem a gente quem é você, o que você quer da vida. Então, eu tava fazendo essa reflexão hoje à tarde, pensando sobre isso. Que bom que você fez por conta do Podparte. Exatamente. Eu fico muito feliz. Como mentor, eu fico muito feliz de ouvir essa resposta. Isso. E hoje eu falo de uma forma muito natural, com muita firmeza, com muita certeza, né, de quem eu sou. Meu nome é Juliana da Cruz, eu sou uma mulher casada, tenho 39 anos,
Hoje eu sou professora da rede pública municipal, eu leciono no ensino fundamental 1, né? Hoje eu tenho uma turma de 4º ano, sou funcionária pública, portanto, né? Eu sou uma mulher cristã e isso pra mim não é um título, isso pra mim faz... também não é uma função e nem um papel. Não, isso pra mim faz parte da minha identidade. Também acho. Porque eu acredito que, e o cristianismo ele traz essa verdade pra nós, que o cristianismo ele não é só uma teoria. Ele é a nossa vida, ele é praxe, né? Na nossa prática diária. Então, eu sempre falo isso. As pessoas às vezes pensam assim, é rótulo. Não é rótulo. Eu sou uma mulher cristã e isso é o que eu sou. Então, eu acho sempre muito necessário falar sobre isso. Porque está muito ligado a uma ideologia. Sim. E a gente precisa colocar isso, porque é uma ideia. A ideia vem do estudo, a ideologia vem desse estudo. Sim. E uma vez que eu acredito que eu sou isso, sim, eu tenho comportamentos condizentes àquilo que eu acredito. O lucro certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. Exatamente, o mais aí a razão, né? Essa é a razão. Porque além de acreditar em Cristo, a gente precisa viver isso. Então, acho que isso é muito importante para tudo que você faz, em todas as áreas da sua vida. Então, hoje eu sou uma mulher cristã, conservadora. Hoje também eu me identifico como uma mulher que está atuando na política, né? Em Foz do Iguaçu, eu sou secretária do Republicanos Mulher, Foz do Iguaçu. Estamos iniciando um trabalho aí com as mulheres republicanas, mulheres conservadoras, mulheres que têm um pensamento voltado para a conservação da família, né, das tradições. E estou também como pré-candidata a vereadora aqui em Foz do Iguaçu. Ju, vamos, antes da gente entrar nesse cenário de política, e se é que a gente vai entrar também, é melhor que a gente converse sobre a sua vida, o que sempre te formou, porque eu acho que ser político é o último estágio de exposição. Exatamente. Deveria pelo menos ser. Eu sempre digo o seguinte, gente, é inacreditável que nós ainda tenhamos pessoas despreparadas, sem o menor conhecimento, ou sem estudo, formação mesmo, de políticas públicas para o conteúdo, para a pauta, entende? E é preciso que você saiba o que você está fazendo aí na fila do pão, não é verdade? Mas antes disso tem a Juliana empreendedora, tem a Juliana com sonhos, tem a Juliana menina, a Juliana com formações, com capacitações, e é nesse cenário que a gente quer transitar. Acho que é bacana a gente entender isso e quanto você pode ser útil para a sua comunidade, para a sua sociedade, não é verdade? E você já tem vem sendo útil há muito tempo. Você é musicista, meu Deus do céu. Sou musicista. Eu iniciei os estudos na música com 8 anos de idade, né? Então isso começou lá na minha infância, por incentivo dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe incentivando. E aí desde então eu venho estudando, e isso também é parte da minha vida, né? Faz parte de mim. E você gostava, nos últimos de música, você foi inserida? Vamos colocar essa menina na música, talvez ela goste disso daí, faça alguma coisa? Olha, a gente sempre veio de uma família que todo mundo cantava ou tocava alguma coisa, né? Meus tios, meu pai. Então a gente sempre, essa cultura familiar, a gente cresceu com isso. Então, para nós, até eu falo para as minhas primas mais novas que é uma tradição ter que aprender música, pelo menos começar. Se vão para frente, a gente não sabe, mas a gente sempre incentiva que eles comecem. Lá por essa idade, 7, 8 anos. E alguns foram, né? A gente tem bastante primos e tios que são da área da música. Então, herança familiar. Então, eu iniciei. Mas depois, hoje, eu entendo a música, ela é uma inteligência a ser desenvolvida do ser humano, assim como a matemática, como outras ciências, né? Que nós podemos desenvolver. E quando isso inicia na criança, com certeza a chance dela desenvolver vai ser muito maior. Então eu acredito que juntou as duas coisas, né? A nossa tradição familiar, que vem de uma tradição de família de músicos e de pessoas envolvidas na música, para nós sentar num domingo ou depois do almoço, ou até mesmo à noite, e alguém pegar um violão e começar a cantar e tocar, era muito natural. Então a gente sempre foi inserido nesse ambiente. E aí hoje eu entendo também que a música é algo que a gente pode desenvolver. Então eu iniciei lá quando eu era criança,
sempre participei na igreja, sempre participei de orquestra, de banda, de grupo de louvor, sabe, nessa área aí da Você música. quis estar nisso, né? Sempre quis. E aí eu tive a oportunidade, né, de ficar por 6 anos como regente da Orquestra Dorarte no Jardim das Flores. Nós fizemos um trabalho ali que eu acredito muito no potencial das pessoas que estudam, mas a gente estando no âmbito de igreja, espiritual, acredito muito na provisão de Deus e na direção de Deus nas nossas vidas. E Deus dirigiu de uma forma espetacular. A gente conseguiu, assim, parcerias com vários maestros, músicos também, de vários instrumentos. E, assim, iniciamos um trabalho que tinha poucas pessoas, 8 pessoas no máximo. E no último ano a gente fez um congresso e a gente entregou quase 60 pessoas. Entre músicos, cantores e toda a parte. E são verdadeiros espetáculos que acontecem lá, Foi muito né? lindo, foi uma experiência maravilhosa. Eu acredito. Mas eu senti que aquilo já não estava mais fluindo da forma que fluía, sabe? E eu entendo que quando não flui, o tempo está terminando. Sim. Existem ciclos na vida que exigem vírgula e outros exigem o nosso ponto. E hoje tá eu bem. toco, quando eu vou em alguma congregação, ou até mesmo na minha, eu toco por simplesmente, né, para adorar e para exercer o ministério que Deus me deu, mas não estou atuando na área da música, nem como professora. Então, você falou do seu início né, sua iniciação na música e a gente não tem como, falando do início da história da gente fala assim, a gente é tão cheio de sonhos quando é criança, né? Tão cheio de imaginação. Aí quando eu crescer eu quero ser assim. Teve sonhos que você estabeleceu lá atrás e que realizou aqui? Sim, com certeza, né? Eu acho que é muito importante a gente ter planos. A nossa vida tem que ter planos. Eu e o Vanderlei, a gente está casado há 24 anos. E todo ano a gente sempre, por muitos anos a gente sentava e planejava o que nós íamos fazer aquele ano, né? Algumas coisas saíam, outras não, mas a gente sempre teve essa estratégia. Reforma de casa sempre assim, né? Sempre tem alguma coisa para arrumar. E eu sempre fiz isso, eu sempre tive isso como uma prática, assim, de fazer um planejamento, algo que eu quisesse para minha vida. Então, assim, a princípio, a minha ideia, quando eu era, né, lá uma adolescente, era de ter uma família, de casar, ter um marido, filhos e cuidar da minha casa. E ser uma mulher, tipo assim, eu nunca imaginei ser uma mulher pública, sair pra fora da minha casa. Sempre imaginei que eu ia ficar ali, cuidando da minha casa, da minha família, né, ter uma profissão. Tanto que eu fui buscar isso, né, através do magistério. Fiz o magistério, depois de um tempo a gente atuou no comércio também, né? Nós trabalhamos, eu e o Vanderlei, no comércio. E aí, algumas coisas a gente alcança, né? Mas tem coisas na vida que nem tudo que a gente sonha ou planeja sai do jeito que a gente imaginou. O que você planejou que não deu? Que não rolou mesmo? O que eu planejei, que eu não imaginava que hoje, aos 39 anos, eu não seria mãe. Isso é algo que fugiu completamente do meu planejamento. É mesmo? Né? Hoje eu sou uma mulher com 39 anos e eu não sou mãe. Jamais. Eu achava que lá pelos 21 no máximo, eu já teria o primeiro, filhos. Pelo menos o primeiro estaria por aí. E a gente vem de uma família, assim, os meus tios sempre tiveram bastante filhos, mas lá em casa é só eu e meu irmão. Então a gente veio de uma família pequena. Então, isso é algo, assim, que, para mim, foi um grande desafio, assim, por alguns anos foi um desafio enfrentar isso, entender isso, aceitar, porque eu realmente, não era o que eu tinha planejado para minha vida. E daí? E aí isso não aconteceu? Não, isso não aconteceu, a gente fez tratamento algumas vezes, né, mas não deu certo. Foi algo que assim, balançou com a minha vida em alguns momentos, né? Me levou para um estágio, eu não digo, eu acho assim, depressão uma coisa muito forte, né? Mas um estado depressivo, sim, né? Porque era algo que eu não conseguia entender e nem conseguia aceitar. Então, demorou um tempo, assim, até que eu conseguisse reorganizar a minha vida sem essa perspectiva, né? Claro, tipo assim... Mas, Ju, deixa eu falar uma pergunta pra você. É, assim, bem curioso isso, porque quando você me fala assim, eu entrei num estado depressivo, entristeci e tive que reorganizar a minha vida com essa realidade. Ou seja, é fato, você não vai ser mãe, já tentaram de tudo, é uma realidade.
numa geração em que as mulheres falam muito de que não, filhos não, agora não, Sim. Deus me livre, eu ser mãe, de uma ideia bem feminista arraigada, você é de uma geração que vem de uma leva feminista, com certeza, um cenário feminista. Sim. Nunca mudou de ideia? Nunca pensou em não ter, de fato? Não, eu acho assim que... Essa ideia de não ter filhos nunca acessou você? Não, nunca acessou. E pra falar a verdade... É o contrário. É o contrário, né? Eu acho que isso... Eu acho que muito pela minha criação, eu não acredito que muito pela minha criação também, assim, eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa rejeitar. Eu até falei isso esses dias sobre isso, porque nós fomos criadas com esse propósito. A maternidade é um presente de Deus para as mulheres. Então, eu não consigo entender como que uma pessoa não quer ou como que uma pessoa chega ao absurdo, né, de concordar com práticas como o aborto, como a gente tem visto aí a discussão no Brasil. Então, isso não cabe dentro de mim, eu não consigo, simplesmente não consigo entender. Então, assim, pensar em não ter por não querer nunca passou pela minha cabeça. Isso é algo, assim, completamente fora da minha realidade. Entender a vontade de Deus, me submeter à vontade de Deus, entendendo que Ele é o dono da vida e que Ele planejou a minha vida, que a minha vida não é um acaso, que o que eu vivo é o plano do Senhor, mesmo que o plano de Deus para mim não seja o mesmo para outras pessoas, né? Mas para mim eu consigo ver por esse lado, assim. Eu prefiro e eu acho que tem muito mais lógica entender pelo ponto de vista espiritual. Hoje tá uma grande guerra, né? Sim. Inclusive nesse momento em que estamos gravando esse podcast, nós temos inclusive o judiciário do nosso país, né, deliberando leis acerca desta pauta. Né, a questão do aborto, a questão, né, meu corpo, minhas regras. Sim. E saindo da bolha cristã, né, não pensando apenas na questão cristã ou na questão religiosa, Sim. mas pensando no ser humano, na vida. Tem uma terceira pessoa aí, tem uma segunda pessoa, na verdade, Sim. que não está sendo questionada, Exatamente. Que não está sendo perguntada se vai viver ou não. A pauta está em cima da mãe, eu exijo o meu direito de querer gerar ou não, meu corpo é meu, ele me pertence, tem as minhas regras, mas a criança não foi questionada. Que tal esperar ela nascer para ver qual é a opinião que ela tem a respeito do assunto? Exatamente, E, na verdade, quem está sendo condenada por algo que não cometeu foi a criança, né? A consequência está recaindo sobre a criança. E se a gente pensar, como você disse, né? Vamos pensar pelo ponto de vista humano, tá? Vamos tirar a parte espiritual. Nós somos os seres humanos, olha o que nós estamos tentando fazer com o nosso semelhante, né? A gente precisa, a ideia de preservar a humanidade, a ideia não seria interessante preservar a humanidade, encontrar alternativas, né, para todos os problemas. São problemas, é um problema da mulher, é um problema isso, mas não, é mais fácil a gente partir para o lado da desumanidade, porque é algo completamente desumano, né? Inclusive a questão lá da prática, né, que está sendo discutida, é uma prática que não é feita já no Brasil desde 2010 em animais. Se tiver um animal lá, por exemplo, né, tem um cachorro e uma cadela, foi feito um exame e o feto que está dentro dela precisa ser expelido. Esse procedimento não pode ser feito em um animal, em um cachorro. E é feito em um ser humano, né? Então, na inversão de valores. Exatamente, aí, né? a relativização da vida, né? Completamente. E você sabe que ontem eu estava numa conversa bem acalorada com algumas mulheres falando sobre este assunto, não apenas a prática, mas falando sobre os reflexos que hoje nós vivemos do feminismo e dos prejuízos que nós entendemos. Eu não sei
Eu sou muito claramente aberta, que eu sou antifeminista, sim, posicionada. Porque hoje, e eu digo sempre, eu vou citar a Margaret Thatcher aqui, eu não devo nada ao feminismo. Nem eu. Tudo que eu conquistei foi conquistado por mérito. Sim. Eu nunca permiti, e se alguma vez eu permiti que alguma coisa acontecesse, de receber talvez um salário menor, que, né, em termos de atividades, foi por concessão minha, foi por desejo meu e por razões muito plausíveis no meu ponto de vista, na oportunidade. Por exemplo, estava aprendendo, não tinha o mérito suficiente e entendia que tudo bem, mas era uma causa assim que nunca me levantou. Eu nunca precisei de passeatas, eu nunca precisei rasgar o sutiã na praça. Sim. E eu sei que muita gente vai dizer assim, é porque já fizeram isso por você. Não, mas na verdade, se nós estudarmos de verdade o feminismo, nós veremos que não e nunca. Sim. Nunca houve reflexos positivos e diretos, imediatos, para que a mulher chegasse onde chegou. Né? E eu vou dizer uma coisa para você, Ju. Se existe eu tô aqui trabalhando, e você está aí trabalhando também, porque o seu esposo está junto com você. Com certeza. Porque ele está consentindo que você faça, e o meu também. Entende? Eu só estou aqui porque ele está me ajudando. Sim, meu Deus. Muito. Não teria possibilidade. Totalmente. Aqui nesse momento, seria uma hipócrita. Tem um monte de hater aqui. Vocês estão loucas, sei o que vocês estão falando. Eu seria muito hipócrita. Quando eu comecei a entender, estudar, questionar, ouvir o feminismo, eu pensei assim, ó, eu acredito muito que tudo aquilo que você fala tem que sair de dentro de você. Tá, aí eu vou falar que os homens são maus, tá? Mas eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho um pai maravilhoso, Temos 3 homens aqui maravilhosos. Tenho uma família, meu avô, um homem maravilhoso. Então, como é que eu vou falar? Por que eu tô repetindo As minhas referências de homem não são maravilhosas. São maravilhosas, né? Então, eu acho que, na verdade, se a gente começa a olhar o feminismo, ele são mulheres machistas. Né? Se você começa a olhar mulheres machistas. Feministas. Porque por trás, elas estão defendem a mulher, valoriza a mulher. Eu tô falando a mulher de forma geral. Não. Né? Vai trazer um benefício para a mulher? Não. Então não é para a mulher. Tem algo atrás disso, tem algo além disso, né? E a gente sabe que no fundo, é levar as pessoas a se curvarem ao Estado. Agora, aqui a gente também não está passando o pano e nem fechando os olhos para as atrocidades, que são com certeza. Isoladas e não é o senso comum. Com certeza, né? Eu sempre digo assim que o homem machista, ele é uma realidade. Existe, e infelizmente. Infelizmente, nós às vezes nos deparamos com homens machistas em lugares e situações que você não imaginava. Ou imagina que não deveria existir, né? Como, por exemplo, dentro das igrejas, né? Um homem que se diz cristão, ele não pode ter a atitude de um homem machista. Porque Deus deu a ele uma missão, que é a sua família, a proteção da sua família, né? Manter a sua família, cuidar. Então, de forma alguma, ele pode agir de uma forma sendo um machista. Até porque as referências que ele tem são referências completamente ao contrário, porque Jesus amava muito as mulheres, exatamente. Né? Então, eu sempre digo que o problema do homem machista não é o cristianismo, não é as verdades bíblicas, não são as verdades bíblicas. É a falta de Deus, né? É a falta de Deus. É aquele homem que deixa, que abre o seu coração para as coisas más. Como que você vai maltratar alguém que está ali dependendo de você, né? Como que você não vai proteger, não vai cuidar? Agora, nós estamos entrando no campo da violência. O que você está falando aí é o campo da violência. E violência tem mulher que é violenta, muito violenta. Nós tivemos casos terríveis, 2 mulheres que cortaram o pênis de uma criança. Exatamente. E aí e mulheres que batem homens, e mulheres que são violentas, e mulheres que são mais brutas, vamos dizer assim, no sentido da palavra, do que homens. Não tem relação com o sexo e da ninguém pessoa, né? tem o direito de ser violento com ninguém, não é verdade? Eu acho que nós precisamos discutir as coisas nos seus devidos... Colocarmos as questões nos seus devidos lugares. Por exemplo, a cultura do estupro, eu nunca vou concordar com essa
expressão, porque se eu for... Eu, mãe de 2 meninos, eu concordando com essa fala, ou reverberando ela, né? Verbalizando aí com frequência, eu quero dizer, então, que os meus filhos também serão, porque cultura é transmissão de ensinos, comportamentos, tradições de geração por geração, de geração em geração. Quer dizer, eu tô pegando o Estevão e o Davi dizendo que eles serão. Eu tô sentenciando isso, e que eles podem ser, né? Ou que o João, ou que, enfim, o Rafa, todo mundo aqui, então, que eu conheço e praticará o estupro. Então, exatamente isso. A gente tem que, na verdade, a base é o ensino, é a educação que você vai transmitir para ele, né? E se a gente parar para analisar, Patrícia, é uma coisa que às vezes é bem difícil das mulheres encararem isso. Mas quem é que educa a sociedade? Quem é que educa? Esse homem que de repente tem uma atitude machista, ele viveu ele teve uma mulher na vida dele, teve uma mãe na vida dele. Né? Então, às vezes, é muito difícil quando a gente precisa olhar para nós e ver que talvez o problema está aqui, né? O erro, às vezes, pode estar do nosso lado, né? Naquilo que nós fazemos. Eu me policio bastante nesse sentido e me flagro, muitas vezes, cometendo atitudes que eu falo assim, não, isso aqui não é meu, não é da minha natureza. Às vezes, eu acredito que gerações passadas, muitas mulheres não fizeram isso de forma intencional, jamais, né? Claro que não. Fizeram, talvez, agiram, instruíram seus filhos de uma forma, na ignorância, sem entender que aquilo poderia ser transmitido para outras pessoas. Por exemplo, a gente ouviu um testemunho essa semana de um irmão, ele disse assim, eu fui criado, muito bem criado, pela minha mamãe. E a minha mamãe, ela me dava tudo na minha mão. Quando eu casei, eu achei que a minha mulher era minha mamãe. Entende? Então, assim, a mãe dele, ela não fez por mal. Ela não fez para ele se tornar um homem mau e chegar lá na casa dele e maltratar a mulher ou, né, querer que a mulher tratasse ele igual. Mas, assim, eu acho que agora que nós conseguimos olhar para as gerações anteriores e ver algumas coisas que foram feitas, que não foram boas, que não trouxeram bons resultados, então a gente precisa, é mais interessante que a gente assuma o controle disso. Mas aí nós chegamos a um ponto da nossa conversa que é o início dela. Porque, na verdade, você falou assim, olha, eu estava refletindo sobre quem eu sou. Sim. E quando nós chegamos a esse denominador comum, chegamos a uma conclusão sobre nós, aí sim nós temos condições de olhar ao nosso redor e pensar, poxa, esse quem eu sou condiz com o que eu estou fazendo, aquilo que eu preguei até o dia de hoje, não é? E aí essa reflexão às vezes é dura numa geração relativista. Exatamente. Exatamente. É uma geração que muitas vezes não aceita a crítica, né? Não aceita... Muitas vezes não, a gente tá vendo isso toda hora. Não aceita a crítica, não aceita... acha que a pessoa da geração passada não tem nada a oferecer, né? Então, a gente precisa analisar nossas atitudes para influenciar, para mudar, para fazer algo diferente, né? Porque se a gente ficar reproduzindo aquilo que fizeram de errado ou aquilo que foi errado, a gente vai só estar dando continuidade, né, em muitas coisas que não são boas para nós. Na minha opinião, já colapsou. A sociedade está colapsada, a sociedade está com um pavio curto demais e já não aguenta mais. Ela já não suporta as referências que nós tínhamos, tão seguras, há pouco tempo atrás já não são mais. E agora a sociedade passou a refletir, começou a pensar um pouco mais como educar, que é a tua área da educação. Né? Como ensinar, como ser uma melhor mãe, como ser um melhor pai, qual é o papel, afinal de contas, da família em todo esse contexto. A família que a gente vê aí já redesenhada, reconfigurada, isso do ponto de vista conservador, do ponto de vista cristão também, não é? E aí a gente precisa realmente ressignificar. Mas a partir do quê, Ju? A partir de onde? A partir da Bíblia mesmo? Olha, eu acredito que a cosmovisão judaico-cristã, ela trouxe a sociedade ocidental até aqui, de forma segura, de uma forma estruturada, né? Os nossos problemas iniciaram basicamente, né, no século XV, quando as ideologias revolucionárias, as teorias revolucionárias, elas começaram a mexer naquilo que era tão
tranquilo para a sociedade, né? Na família, começaram a mexer na cultura, na educação, e aí foram entrando, né? Então eu vejo assim que hoje o maior problema social que nós temos é o progressismo, né? As ideias progressistas, elas são o maior problema social. Elas são a causa de todos os outros problemas sociais, porque elas desestruturaram a sociedade, algo que estava estruturado, né? A sociedade, ela veio a partir das ideias da cultura judaico-cristã com uma métrica, com uma regra, com um equilíbrio, um protocolo, com equilíbrio, né? E aí vem o progressismo e começa a fazer o quê? Olha só, lá no século XV, começou a minar a nossa cultura, né? Foi minando a conta-gotas. E desconstruindo padrões, desconstruindo valores, desconstruindo crenças, desconstruindo tudo aquilo que a sociedade tinha como base, né? Por que hoje é tão difícil uma adolescente manter uma fala ou uma ideia, até mesmo uma proximidade com a família? Porque o que ele recebe de cultura aí fora contradiz a família. Quase sempre, né? Se não for um pai que já é progressista, o filho vai entrar em contradição, porque tudo aquilo que foi ensinado dentro de casa, principalmente com famílias que trazem na sua cultura os valores cristãos, o adolescente vai para fora e ele encontra diferente. Então ele começa a debater, questionar, e aí começam os atritos, aí começam os quebras, né, entre os laços familiares, né? Por exemplo, a gente vê que quando um adolescente, ele questiona o pai, né? Quando o adolescente, ele não quer obedecer. Então, o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus, ela fala que os pais, eles têm que instruir, ou seja, mostrar o caminho, orientar. E aí, um adolescente que sai de casa e não quer a orientação do pai, não recebe, ouve lá fora o que é falado, ele vai fazer as suas tentativas de vida, ele vai sair, né? Mundo afora, muitas vezes, né, batendo cabeça, muitas vezes fazendo coisa errada. E quantas vezes ele precisou, né? A gente vê depoimentos inúmeros. Nossa, como eu precisei do meu pai naquele momento, como eu precisei de uma palavra mais orientadora naquele momento. E todos nós vamos precisar. A família tá aí para isso, né, Ju? Exatamente. Então, eu acho, assim, que uma das piores quebras na sociedade, ela vem através do progressismo, das ideias progressistas, ideias revolucionárias. E eu falo assim, ó, eu já tinha lido, né, que o progressismo tenta revolucionar, tenta reescrever uma nova visão de mundo, mas eu ouvi de um filósofo, sociólogo, não lembro, numa palestra que eu fui obrigada a ouvir, porque como funcionário público, tem horas que a gente tem que ouvir coisa que a gente não quer, né, porque tá lá no nosso planejamento, cronograma de formações, né? E aí eu fui obrigada a ouvir. E ele falou com todas as letras. Nós temos que desconstruir os valores. Então, assim, não sou eu que estou falando. Eles falam isso abertamente. É uma militância. É uma militância. Então, assim, e aí quando a gente olha pelo lado espiritual, quem é que veio para matar, roubar e destruir? Destruir o que estava construído, ou desconstruir, que são palavras muito sinônimas, né? Então, é uma ação também espiritual, né? Eu sempre vejo pelos dois lados. Tem também uma ação espiritual nessa tentativa de desconstruir aquilo que Deus construiu. Agora, Ju, você como educadora, como professora, eu também sou educadora, e aí a gente entra num ponto ali de reflexão bem, bem profundo, porque você fala assim, olha, a escola, você fala a respeito do progressismo e a gente não pode passar pelo progressismo sem citar a escola de Frankfurt, né, que é ali o centro o centro nervoso que disseminou tudo e que fez com que realmente chegássemos onde chegamos aqui em termos de aberrações, porque é isso que nós estamos vivendo, né? Mas como educadora, isso confronta, te incomoda? O que no dia a dia, na segunda-feira, porque eu falo assim, no final de semana é culto e aleluia, tudo bem, mas na segunda-feira é na hora do vamos ver, né? E na hora lá na escola, com seu aluno pequenininho, fazendo perguntas, transitando nessa questão de, não, uma criança de 4 anos pode dizer se ela é menino, se ela é menina, tá tudo certo, e esse é o discurso que tá aí, esse é o discurso progressista. Como professor, como é que você está lidando com isso, Miriam? Bom, eu
leciono português, matemática e ciências, né? Então, são matérias que acabam trazendo um pouco mais de conforto do que história, geografia e artes, né? Porque esses conteúdos, eles estão mais elencados dentro dessas matérias. Mas a gente vive num ambiente, né, de forma geral, a gente tem acesso e a gente vê, né, presencia isso. Só que eu divido assim, Patrícia, o professor entre o professor e o ativista, o professor que é ativista. O professor que é ativista, se ele for ensinar matemática, ele vai achar um jeito de ensinar uma matemática que favoreça o progressismo, né? Tá aí o último, esqueci o nome do evento dos professores, não, nacional. É Conab, né? Que vai o Plano Nacional de Educação, que está sendo votado, né? Que está sendo discutido. Pois é, só que assim, existe uma, como que eu vou te falar? Existe um faz de conta aí, no sentido de que a representação, a gente entende através é um órgão, né, que foi votado e tal, mas muitos professores não se sentem representados. A gente tem muitos colegas que não concordam com essas práticas, né, que a educação sirva para isso. Só que isso está muito dentro do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, ele não é uma lei, ele é um direcionamento. Então, eu, enquanto professor, se eu não concordar com algo que é só uma diretriz, é só um direcionamento, eu tenho esse direito de não concordar. Entendeu? Muita gente não quer problema, às vezes, né? Não quer problema, não quer se incomodar, sabe? Porque incomoda. Às vezes você tem que assinar alguma coisa se você falar que não vai fazer do jeito que tem, né? Tem que ser responsabilizado. Por exemplo, esses dias a gente recebeu um conteúdo de um órgão do Estado. Eu falei, meu Deus do céu, se uma criança aprender isso, nunca na vida ela vai querer trabalhar. Porque as imagens, o texto, é uma imagem, o patrão mauzão, né? E o empregado coitadinho sofrendo ali, oprimido, né? É o socialismo puro naquela história. Então, assim, aí você tem duas opções. Eu, no caso, né? Ou você faz aquele conteúdo, ou você prepara aquele outro conteúdo e aceita as consequências. Eu pretendo que meus alunos sejam empreendedores, que meus alunos sejam pessoas que trabalhem, que corram atrás do seu, né, da sua vida, que não dependam do Estado, que não fique dependendo do Estado. Inchando a máquina pública. Então eu expliquei para eles o que é o trabalho infantil, o que criança pode, o que criança não pode, o que a lei diz que a criança pode, o que a criança não pode, o que é exploração infantil. Expliquei isso para eles de uma forma que eu tenho certeza que eles vão querer trabalhar quando eles crescerem. E empreender, né, Ju? Hoje a gente sabe como, depois que você descobre, é um desafio empreender, mulher de Deus. Tu tá no órgão público hoje, mas tu já passou por isso. E seu marido também passa pelo empreendedorismo e é a mola propulsora, esse cenário mesmo, essa categoria que movimenta o país, o microempreendedor, o empreendedor. E é maravilhoso quando você tem essa autonomia. É desafiador? Sim. Exige de você? Sim. Mas é maravilhoso. Eu não consigo entender como que um empreendedor pode ser socialista. Porque existe. Existe, mulher. Existe, mas eu não consigo entender. Porque não faz sentido. Dentro do empreendedor tá a visão, a busca pelo capital, ela tá dentro dele. Então, como é que ele pode ser socialista? Porque dentro do socialista, o que tem? O Estado precisa me manter. O Estado precisa me manter. O Estado tem que dar um jeito de arrumar dinheiro não sei de onde para pagar meu salário. Mas, quando a gente começa a olhar, eu sempre falo isso. Eu sou uma professora de direita, sou uma professora que não participo de greve do jeito que é feito, que não sou filiada a sindicato, não concordo com quebradeira. Eu acho que quem quebra tem que pagar porque quebrou, que alguém vai pagar, né? Então, assim, existe aquele discurso, né, que todo
todas as minorias, a gente tem que discursar tudo igual, né? Se você é negro, você tem que concordar com a pauta negra. Se você é gay, você tem que concordar com a pauta gay. Eu sou professora, eu tenho que concordar com a pauta das professoras. Você não tem que nada, porque você é um país democrático. Então, assim, eu vejo assim que às vezes eu não me encaixo nessa pauta aí, porque eu já vivi o outro lado, entendeu? Então, assim, eu sou funcionária pública hoje, mas eu sei de onde sai o meu salário. Meu salário sai dos impostos que o cidadão paga. Então, se não houver o comércio, que é o maior gerador de impostos, né? São os maiores geradores de impostos. Se não houver lá o patrão que tem CNPJ pagando certinho os seus impostos e os funcionários, não vai haver dinheiro para o funcionalismo público. Então, eu tenho essa consciência. Então, assim, eu acho que ficar pedindo para o Estado coisas, que o Estado me dê coisas, ele vai ter que cobrar de alguém. Porque da onde ele vai tirar o dinheiro? Não vai em árvore, né? E o Estado não gera dinheiro. Não gera dinheiro. Quem gera dinheiro são os empreendedores, são as empresas que geram capital, né, para bancar todo o sistema público, todos o funcionalismo público e também a classe política, né? Então, assim, isso precisa, eu acho que as pessoas têm que, é tão claro, né? Mas para algumas pessoas não é tão claro. Porque exige dessa reflexão, exige uma reflexão, exige um pensar. E é muito simples, às vezes eu percebo assim, as pessoas falando assim, mas eu não gosto de falar de política. Mas a gente faz política até quando está comprando abobrinha no mercado. Eu falo de política o tempo todo. Sim. Eu vivo política, a política faz parte da minha... E assim, o botijão de gás tem a ver com política. O pão francês tem a ver com a política. O que se decide no Congresso, que o Executivo, o Legislativo em especial, decide, o Executivo precisa executar, faz parte da minha vida, está no meu cotidiano, no meu viver. Então, eu preciso falar sobre pessoas que vão determinar, né, que, na verdade, vão apenas reverberar o que eu penso, porque o político ele está ali apenas atendendo uma demanda que o povo pediu. Esse é o papel, esse é o significado. Então, nós precisamos discutir, precisamos estudar, precisamos refletir mais sobre a pauta. O lucro certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. Eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe, que você deixe seu like ou seu dislike, pode comentar, comente bastante, deixe um oi, fale Lu, parabéns Lu, gostamos da conversa, faça o seu comentário, é muito importante e compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, quanto mais essas tarefinhas que o YouTube nos pede para fazer, mais esse programa, esse canal vai tendo relevância e a gente vai chegando e vai entregando essa mensagem para mais pessoas. Eu espero que você fique bem e até o nosso próximo Pode Pati oficial. Um forte abraço, até lá!